Olá, saudações! Tudo bem? Espero que sim. E, gente, essa é a aula número 6 das oficinas de desenho experimental e as impressões manuais. Essa oficina faz parte das oficinas culturais de Franco da Rocha. O tema de hoje, da aula de hoje, é a colagem e a reciclagem. Então, eu vou falar um pouco da reciclagem como um fator muito importante na nossa vida, nos dias atuais principalmente, porque ela funciona assim, a gente recicla exatamente para não haver desperdício, né, na natureza, acúmulos. Então, aqueles materiais que a gente não utiliza, hoje em dia as coisas têm um tempo muito curto de vida, né? Então, eu trouxe essa temática pensando nesses questionamentos que surgem. E ressignificar. Ressignificar é dar sentido a algo. Então, a gente vai reciclar coisas que a gente já não usa mais. Espero que sirva de inspiração para trabalhos de vocês, que vocês consigam rebuscar trabalhos que vocês já não utilizavam mais e que estavam lá guardados, assim, engavetados, sabe? Então, pegar, ressignificar esse material, esse trabalho, né? Esse desenho, por exemplo. Aqui eu trouxe alguns desenhos que meu sobrinho fez na semana passada, aqui em casa. Então é bem legal também trabalhar com os desenhos infantis. Se tiver uma criança em casa, você pode utilizar esses desenhos. Aqui ele fez algumas pinturas, bichinhos, dinossauros, insetos, cores, muitas cores, né? É legal também analisar e tentar identificar o que se trata cada desenho, da onde a criança tira essas formas, assim, meio abstratas, às vezes. A forma da criança desenhar, que inclui símbolos também. Então, esses desenhos foram feitos pelo meu sobrinho e isso também deu uma motivada em fazer, trabalhar e não jogar fora esses desenhos, é claro. Tentar criar uma colagem. Então, mais a seguir eu vou botar a mão na massa, assim, a gente vai criar uma colagem juntos, talvez. Vocês podem fazer isso em casa também. Esse aqui é uma colagem que eu fiz semana passada usando sobras de jornal, ou seja, sobras do cotidiano, né? A gente já não usa revistas, jornais, às vezes a gente pode pegar, fazer uma pintura, utilizar recortes. Se não tiver jornais, desenhos infantis, pegue um texto também, pode ser um desenho seu antigo que você acha que não ficou legal assim, e dá um novo sentido para ele, né? Gente, então para falar da colagem também é muito importante a gente registrar os processos na aula de hoje. Por exemplo, conforme você faz uma colagem, uma composição das suas imagens, ficou legal, ficou massa, tira uma fotinho para ter aquilo registrado, armazenado. Futuramente você pode usar também, né? Porque a gente pode muito bem colocar um filtro, compartilhar com os amigos nas redes sociais também. Então aproveite cada momento da oficina de hoje, tira um registro. Quando o processo final você achar que fica pronto, depois que você fazer a colagem, se não tiver também jornais, como eu falei, pode usar plantas, pegue folhas de árvore, dá para recortar, criar novos formatos. Mas o importante é usar desenhos antigos. Então eu vou passar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Não tem como a gente falar da colagem sem saber de onde ela veio, na arte e sua relevância. Então vou falar um pouquinho sobre a história da colagem. E não dá para falar da colagem sem lembrar na sua história, né, onde ela teve mais importância dentro dos movimentos da arte. Por exemplo, a partir de 1916, em plena guerra, a Primeira Guerra Mundial, artistas produziam uma arte nonsense. Era um movimento chamado dadaísta, né? E eles utilizavam colagem, pedaços e fragmentos de informações super misturadas. Então, essa mistura de imagens, linguagens, pinturas, jornais, tudo isso dava sentido, geravam reflexões. E os dadaístas, eles usavam também com frequência métodos deliberadamente incompreensíveis, ou seja, pintura, escultura que às vezes não tinha muito, sim, não dava para entender. Se você olhar assim, procurar um pouco na internet, você vai ver também que tem muitos trabalhos meio incompreensíveis, assim. E eles utilizavam muito de pedaços de materiais encontrados nas ruas, objetos sem usos, né? Então, ressignificar tem essa importância histórica também. E um outro momento em meio à crise foi na Segunda Guerra Mundial, que eu acho que foi o principal, nos anos 60, quando surgiu um outro movimento da arte que trabalhava com a colagem, que é a pop art. A pop art ela trazia repetições, imagens do consumo da época, produtos,
também do que acontecia na cultura naquele momento histórico. Abordava também questões da memória, cenas da época, ícones, sucesso assim na mídia. Fazia também da pop art um laboratório de inspirações para artistas, músicos, escritores, psicólogos, filósofos da época. Então é um outro aspecto importante da pop art, que também gerava inspiração em meio à crise. E tinha um caráter gráfico, ou seja, saturado em cores, remetiam às animações, gerando uma colagem também. Lembra até os quadrinhos, histórias em quadrinhos. Hum, eu acho que esses movimentos também me deram muita inspiração para produzir os meus trabalhos atuais. Há um tempo atrás eu produzia bastante impressões manuais, serigrafias, retratos, desenhos usando jornais antigos, ou seja, uma colagem para reutilizar mesmo esses materiais sem usos do cotidiano, das informações, como ilustração, como expressão. Então recomendo, se você tiver com dificuldade de expressão, inspiração nesse momento, recomendo você analisar o que está acontecendo, essa nova crise global, escrever textos, fragmentos, frases, poesia. Quem sabe daí dessas escritas não surge um desenho novo, uma colagem, ideias, pensamentos.